Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 do mês de junho do ano de 2022. Estamos aí no dia do nosso calendário judaico. Nós estamos hoje no dia 27 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, já com 293 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos aí no primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat, e portanto estamos aí iniciando então uma nova paraxá. E nós temos a nova paraxá desta semana, chamada de Korach, né? A paraxá chamada Koré. E nós estamos aí então na nossa 38ª paraxá do ciclo anual, 5.782, e dentro do livro Bamidbar, Números, nós estamos na nossa 5ª paraxá, né? Então temos aí nesta semana bastante coisas, né, para estarmos refletindo sobre a famosa rebelião de Korah, né? A rebelião de Coré, o que nós temos pela frente para aprendermos com referência àquilo que nós podemos fazer à semelhança de Korah e aquilo que nós não podemos fazer à semelhança de Korah. Ou seja, há alguma coisa para se aprender com Korah de forma positiva? Negativamente, sabemos que tem muita coisa para aprendermos a não fazermos, né? Então, nós estaremos vendo aí exatamente essa questão. Sim, há coisas positivas para se aprender com Korah. Interessante isso, não é verdade? Então, nós temos na nossa semana a paraxá Korah, que vai nos desafiar realmente a não entrarmos numa rebelião contra Deus e contra os seus emissários, os seus representantes, né? Entre eles temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, um emissário do nosso Deus para esta última geração, por isso ele é o líder da nossa geração e o justo da nossa geração. Temos aí os rabinos, os enviados, né, da parte do Rebbe, para estar aí realmente levando aos não-judeus a unidade, a unicidade de Hashem, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. No nosso Brasil, nós temos aí no movimento Bnei Noach a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que é realmente a nossa liderança no Brasil. Juntamente com ele temos aí, né, o nosso Rav Michel Tabassenik e o Rav Shimon Brand, né? E sempre por perto, como diz o outro, o nosso Rav Dor Leão Atar, não é verdade? Então, nós temos aí, né, a nossa liderança com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, o qual, através de todos os estados do Brasil, né, tem aí nomeado os seus emissários, né, emissários do Rav, emissários do Rebbe, né, nos estados, emissários regionais, né, que o nosso Rav Yaakov nomeou, para estarmos aí realmente trazendo cada vez mais a única verdade que liberta, os 5 primeiros livros, né, das sagradas letras, né, a Torá. Então, né, amados, dentro desse sentido aí, nós precisamos aprender cada vez mais a união e a unidade, né? É aquilo que diz, né, o Salmo 133, né? De fato, como é bom, como é agradável aos olhos de Hashem, e também para aqueles que se sentam juntos, unidos, né? Cada vez mais na presença divina, unidos pela Torá, unidos pelos ensinamentos da Torá, unidos realmente pelos mandamentos da Torá, né? E nesse aspecto nós temos aí também coisas a aprender nesse sentido, né? Qual foi o princípio da falha de Korah,
sobre estudo da Torá e mandamentos, né? Separar uma coisa da outra leva realmente a erros, e por isso precisa haver unidade, né? Estudos da Torá e obediência a mandamentos, né? Estaremos falando mais sobre isso daí. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala sobre essa questão toda no sentido de entendimento. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel assim diz: quando não conseguimos nos entender com alguém, gostamos de culpar as falhas dos outros. Por isso, estupidez, incompetência, atos ultrajantes, agressão ou algum outro mal vem na sequência. A verdadeira razão não é nenhuma destas. É que o mundo está quebrado e nós somos os fragmentos estilhaçados. E a única coisa que impede que voltemos a nos unir é que cada um de nós se imagina inteiro, absoluto. Então, nessa palavra que serve muito para nós durante esta semana sobre a Parashá de Korach, é preciso nós entendermos realmente as lições que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos traz sobre essa questão aqui. Então, de forma bem simples e bem resumida, é o seguinte: quando as pessoas se desentendem, então normalmente uma joga a culpa na outra. Então aí vem aquelas questões: você é um estúpido, você é um incompetente, você tem atos ultrajantes, né? Você é agressivo e outras coisas mais você pode acrescentar com referência a outra pessoa. Mas o nosso Rebbe diz que nada disso, de fato, é uma realidade. A realidade é que o mundo está quebrado e nós somos estes estilhaços. E quando nós entramos nesse conflito, o problema essencial para haver uma união, um retorno a uma verdadeira amizade madura, segura e tranquila, o que impede isso é que cada um de nós nos achamos que somos inteiros, somos absolutos, que nós simplesmente somos autossuficientes. Eu não preciso de você. Normalmente, quando a pessoa ela sai do prisma da Torá, do estudo e dos mandamentos da Torá, ela realmente cai nesse grande erro. Todos são estúpidos, menos eu. Todos são incompetentes, menos eu. Todos agem com atos ultrajantes, eu não. E assim sucessivamente. Então, enquanto a pessoa se acha que ela é inteira por si só, ela não compreende que o mundo está fragmentado e que as pessoas são os fragmentos. E é preciso união, unidade, para que o mundo possa ser reconstruído, restaurado. E é por isso que o nosso trabalho precisa ser dentro desse prisma, para que nós possamos juntos estarmos aí retificando o mundo. É um trabalho inicial da nossa responsabilidade, como não-judeus, Benei Noa, ombro a ombro com o povo judeu, para estarmos restaurando esta realidade de um mundo íntegro, para que nos dias de Mashiach a restauração completa, ou seja, de fato, né, a redenção final com o Mashiach, o Messias, ela seja completada e aperfeiçoada. Então, o que os nossos sábios dizem é que o Messias, o verdadeiro Messias que há de se revelar no tempo adequado para esta geração, estará completando, aperfeiçoando os trabalhos que nós começarmos agora. Então, o que nós estamos fazendo agora é uma continuidade de outrora, que o povo judeu, através dos milênios, vem fazendo. E agora,
nesta reta final, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração. Então nós, ombro a ombro com o povo judeu, dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos iniciando a retificação do mundo, trazendo mais luz, mais a palavra divina, mais a presença de Deus, mais o mandamento primordial, essencial das Escrituras, que é Levítico capítulo 19 e verso 18, que diz: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Pronto, esta é realmente, vamos assim dizer, dentro de uma linguagem moderna, este é o slogan de toda a nossa geração. Então, por isso, o Rebbe Menachem Mendel fala aqui, nesse ensinamento para nós nesta tarde, sobre o entendimento. Nós precisamos compreender que nós somos fragmentos. Eu preciso de você como você precisa de mim. Que nós precisamos uns dos outros para que nós possamos estar aí como um quebra-cabeça, estarmos montando esse quebra-cabeça, porque somos estilhaços, somos peças desse grande quebra-cabeça, para que nós possamos estar aí unindo-nos. E nos dias de Mashiach, então ele estará fazendo e aperfeiçoando todo esse quebra-cabeça, para que na redenção final tudo esteja no seu devido lugar, para o próximo passo, que é o quê? Ser confirmado que este mundo é de fato a casa de Deus, a moradia de Deus. E então viveremos de fato numa grande família, um só rebanho, um só pastor, como diz o Salmo 23, né? Então Deus, o único e o verdadeiro bom pastor, que é Adonai Roi, né? Ele é o nosso pastor e por isso ele nos guia e nos guiará realmente aos pastos verdejantes, ou seja, uma vida tranquila, com paz, harmonia em todos os níveis. Então, por isso, não vamos permitir que este entendimento negativo, eu sou autossuficiente e não preciso de você, não vamos permitir que isso se coloque entre nós para impedir a ação de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, o estudo da Torá é a base para tudo. Obedecer os mandamentos é uma consequência natural em unidade, realmente, com os estudos da Torá. Baruch Hashem. Ok? Então, hoje nós estamos iniciando a nossa quinta porção dentro do livro de Números, de nome Coré. Hoje nós estaremos iniciando, então, os estudos no capítulo 16, verso 1 do livro de Números, e vamos até o capítulo 18, verso 32. Então, nós teremos nessa semana 95 versículos para estudarmos. Ontem, nós completamos 119 versículos da Parashá Shelach Lecha, e, portanto, nós completamos 4.168 versículos estudados até ontem. E essa semana teremos 95 versículos pela frente. É a nossa 38ª Parashá do ciclo 5.782 e a nossa quinta porção dentro do livro de Números, ok? Aqui, né, nesse primeiro dia para o Shabat, então o nosso shalom vai para a Josélia Farias, a Miriam Barros de Brasília, a Ilci Reginato Vitória Espírito Santo, Yaritza Verônica Sanches Robles, do Chile, a Maria Isabel Gouveia Lucélia, São Paulo, William Jesuíno Batista, né, de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Paulo e a Renata, aqui de Pirajuí, o casal aqui que está conectado conosco, a Agnalce Vissaço e toda a equipe lá de Brasília, né, o nosso shalom para eles, o Geraldo Amanso, Bonito, Pernambuco, a Fati Aparecida aqui de Pirajuí também,
a Cleudimar Rocha, a Cibele Ludmila, né, de Lisboa, Portugal, Andréia Achirá, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, o Vitor da Silva, Silas Silva, lá do Rio Branco, Acre, a Maria Aparecida Lopes, Cida Lopes, São Paulo, capital, a Osair Leal, de Feira de Santana, né, que está aí conectada também, e já estava anotada aqui, viu? Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem. O Robson Lima, de Macatuba, aqui nossa região de Bauru. O Isaías Moreno, que já deu também o ar da graça por aí, né, Isaías Moreno, né, de Bauru, aqui a nossa região. A Júlia Ruth Mendietas, a Rosivan Rosa Correia, o Pedro Peixoto, a nossa querida Tatiane Marmol e Alexandre, o seu esposo, de Marília, aqui a nossa região, o Almir Tavares, o Brau Maffei, Esmerinda Pinto Camargo, o Leonardo Libanês e a nossa Ana Luísa Marmol Silva, né? Os nossos queridos sobrinhos aqui de Pirajuí, Radames Nunes, Eliana Sintra, Ney Fernandes, Marli da Silva Folhador, Adriana Tanaka, Gustavo Andrade, aqui também de Bauru, a nossa região, o Marcial da Silva Berges, do Rio de Janeiro, o Nilson Franco, lá de Lemes, São Paulo, né? Também aqui é emissário lá em Lemes, ok? O Moacir Conceição, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, lá em Portugal, Valdeli Lima, da cidade de Senhora dos Remédios, lá em Piauí, o Ronaldo Guerra, né, do grupo Origem Brasileiros de Origem Judaica, Raeme Portugal, Mônica Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Márcia Ricardo, de Angra dos Reis, o Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, o Felipe Costa Oliveira, Manaus, Amazonas, a Sônia Zilberg, do Rio de Janeiro, a Maria Polete Alvim, Vila Velha, Espírito Santo, a Agda Santos, de Feira de Santana, também, lá na Bahia, o Kleber Avishai Kous, de Pelotas, Rio Grande do Sul, o Laelson Patrício Lima, Campina Grande, Paraíba, Sebastian Oliver, São Paulo, capital, Marcos Inácio Lima, Bananeiras, Paraíba, a Kelly Carline, São Paulo, capital, né? Então, hoje acumulou um pouco mais aí, que nós estamos devendo aí um shalom para os nossos amados aí, ok? Temos aí a Simone Cremonese Ferreira, né, de Ribeirão Preto, e também administradora do grupo Ben Noar e Bat Noar, lá no Facebook. Visitem lá também esse grupo aí, né? Temos a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, o Isaías Moreno, já falamos um shalom para ele, o José Hélio Tavares, né, de Silveiras, interior de São Paulo, a Osair Leal também, já falamos um shalom aí, Baruch Hashem. Vamos em frente? Temos muita coisa pela frente na realidade, né? Então, que o Eterno nos conceda, que seja da vontade do Eterno, conceder-nos a renovação de Hormá, sabedoria, né? De entendimento e conhecimento, né? Para esta semana, né? Ou seja, Rabá, de Hormá, Binah e Da'at, né? Sabedoria, entendimento, conhecimento, para que os ensinamentos possamos aprender, guardar e executar no temor do nosso Hashem, temor e amor para com o nosso Deus, a sua palavra e os seus mandamentos, ok? Então nós temos aqui a nossa Parashá Koré, e na introdução da nossa Parashá, os nossos sábios trazem para nós que
Em Provérbios, capítulo 10, verso 7, está escrito: o nome do perverso apodrecerá. Oh, que palavra, hein? O nome do perverso apodrecerá. E segundo o Talmud Iomá 38a, também comenta o seguinte: que se crie mofo sobre os seus nomes, pois nós não os usamos, né? Então, de acordo com essa introdução, os nossos sábios recomendam, né, que ninguém coloque o nome dos seus filhos, né, de Coré ou Korah, né, que não é bom sinal, isso daí não, tá bom? Então, por isso daí. Mas por um outro lado, nós temos aí aquela questão da indagação. Mas se é assim, por que temos uma paraxá exatamente com o nome de Korah? Ah, não é para colocar o nome dos filhos de Coré ou Korah. O nome do perverso apodrecerá, vai virar mofo, como diz o Talmud também. E por que nós temos aí então uma paraxá com o nome de Korah, o perverso? E dessa forma Deus eternizou o nome de Korah numa paraxá? Na Torá nada está por acaso. Na Torá nada caiu de paraquedas. Então, dentro desse aspecto, tem alguma coisa positiva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol b'dvaro. Então, amados, nesse sentido aí, nós precisamos buscar, então, Rabad, ou seja, sabedoria, entendimento, conhecimento. Então, nesse aspecto, vamos em frente. Então, segundo os nossos sábios, fala que o ponto positivo de Korah era que ele queria ser Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Esse é o ponto positivo de Korah. Ele tinha um desejo ardente de ser um Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, Rambam Maimônides, ele nos fala que qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspire realmente a buscar as coisas celestiais, sublimes, espirituais, acima de toda e qualquer materialidade, ele realmente está agindo de forma positiva. E Korah, ele tinha esse fator positivo. Ele tinha um desejo ardente, um amor ardente em ser um Kohen Gadol. A questão em si é que, de fato, Korah, ele desejava servir a Deus como seu ministro, trabalhar para ele e conhecer a ele cada vez mais. Quem então começa a agir dessa forma, segundo Maimônides, Rambam, né? Ele está moralmente de forma correta. Ele está realmente com um desejo positivo, correto, e que é agradável a Deus. Seguindo essa disposição inerente concedida por Deus e descartando todas as diversas preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam dentro de um mundo materialista, físico. Então, quando ele alcança essa santidade, né, do Santo dos Santos, que está inserido ali nas leis dos anos sabáticos e de jubileu, que o Talmud e os nossos sábios trazem, né? Então, dessa forma aí, ele tem um nível espiritual do sumo sacerdote. Ele não precisa ser exatamente um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. Mas se de fato o seu anseio, esse amor ardente por Deus, de servi-lo como um sumo sacerdote, um Kohen Gadol, esse amor ardente por Deus é maduro, ele é equilibrado, ele está de forma positiva, ele é considerado como um sumo sacerdote. Então isso é positivo aos olhos de Deus, certo?
Assim, Cora não era corrupto na sua forma de ideologia, de servir a Deus desta forma. O que realmente fez com que Cora falhasse foi exatamente o seu método de aplicação, o seu método de implementação daquilo que ele almejava. Então, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, eles eram corretos. Servir a Deus como um sumo sacerdote, um Kohen Gadol. Ele queria servir a Deus mais do que ele, na posição que ele estava. Ele queria servir Deus mais do que ele estava servindo no seu momento. Vejam bem, Korah, ele era primo de Moshe. Portanto, e era primo de primeiro grau. Korah, ele também fazia parte da tribo de Levi. Então era a tribo separada para os serviços diversos. Não tinha apenas um serviço. Somente Kohen Gadol, sumo sacerdote, era um serviço único e exclusivo. Mas toda a tribo de Levi, ela tinha diversas atribuições ligadas diretamente ao Mishkan, tabernáculo no deserto, e posteriormente ao Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. E toda a atividade, ou no plural, todas as atividades ligadas à tribo de Levi e ao trabalho a Hashem, eram nobres. Mas Korah queria mais. Ele estava errado? Não. Ele estava correto. Qual é o aprendizado para nós aí? Nós não podemos nos acomodar a uma situação espiritual em que nós nos encontramos. Nós precisamos almejar mais, buscar mais. Mas, porém, contudo, no entanto, temos que aprender com o erro de Korah, que foi o quê? O método de implementação do seu pensamento, do seu objetivo. Este erro é que nós não podemos cometer. E qual foi o erro de Korah? Foi exatamente de querer usurpar a posição de Moshe e Arão pela força, pelo grito, pela truculência, pela imposição. Eu sou mais do que vocês. Eu sou mais do que você, Moshe. Eu sou mais do que você, Arão. Então nós precisamos aprender realmente o lado positivo de Korah, é desejarmos cada vez mais um amor ardente por Deus dentro da disciplina, dentro da regra, dentro da hierarquia, dentro da Torá. E não agimos como Korah, de forma negativa, ou seja, pela usurpação daqueles que estão acima de nós. Os emissários, os rabinos e o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, o perigo é que alguém possa pensar que é mais do que o emissário, que é o seu líder local e regional. O perigo da pessoa pensar que é mais do que o rabino, que é a liderança nacional. Querer pensar que é mais do que o Rebbe, que é o líder de toda a nossa geração. Esse é o perigo. Porque nós lutamos todos os dias, continuamente, com o nosso maior inimigo, que é o nosso ego, o nosso eu, que quer se interpor entre nós e Deus e vem e fala assim: rapaz, você é melhor do que o fulano Beltrano, para com isso.
cria aí o seu próprio grupo, cria aí a sua própria religião e manda bala. Vai em frente, rapaz. Não fica perdendo tempo aí, não. Essa foi a parte negativa de Korah, entendeu? Então é isso que temos que tomar cuidado. Durante toda a semana vamos ter bons puxões de orelhas. Por isso é apropriado que a nossa paraxá seja nomeada realmente em lembrança a Korah, pois seu desejo por espiritualidade é algo com o qual temos muito a aprender, né? De forma correta, adequada, equilibrada, de forma com disciplina, com hierarquia e etc. e tal. No entanto, nós vemos que a maior parte da nossa paraxá, ela realmente fala dos erros de Korah, ao invés de suas boas intenções, a ponto de nós sermos advertidos. Vamos ver aqui no capítulo 17, no verso 5, uma exortação que diz assim: não sejam como Korah e os seus companheiros, porque está falando exatamente do lado negativo. Onde então se encontra a mensagem positiva no pecado do castigo de Korah? Na verdade, entretanto, até mesmo a queda de Korah transmite uma mensagem elevada àqueles que ponderam seu significado profundamente. Pois ao colocar-nos neste mundo com liberdade de escolha para agir sabiamente ou de maneira tola, vejam bem que Deus, ele nos colocou neste mundo e nos deu a liberdade, chamado livre-arbítrio, onde você vai decidir agir de forma sábia ou de forma tola. Então as lições que nós temos em Korah é exatamente onde nos coloca nessa fronteira. Decisões sábias e decisões tolas. Aonde que eu vou? Aí você diz, peraí, eu vou ficar no meio. Então você está no fio da navalha. Você vai ser simplesmente dilacerado ao meio. Nem isso, nem aquilo. Não tem meio termo. Você tem que tomar uma decisão. E essa decisão, você a toma. E Deus lhe deu essa liberdade para você decidir. Agora, depende de você agir ou decidir sabiamente ou decidir de forma tola, imbecil. Acho que essa palavra fica melhor, não fica? Porque ela traz um impacto legal, né? Já pensou? Pô, eu vou ser chamado de imbecil? Misericórdia, né? Tolo, até, vamos dizer assim, né? Até acaba soando meio suave, né? Meio bonitinho. Imbecil! Eu não quero ser chamado de imbecil. Ponto. É essa decisão que nós temos que tomar. Bom, se eu não quero ser chamado de tolo, imbecil, então peraí, só me sobrou o quê? Uma decisão com sabedoria. E qual é essa decisão com sabedoria? É uma decisão que eu tomo, estar com Deus, andar com Deus, dentro do estudo da Torá, obediência aos seus mandamentos, disciplina, ordem e hierarquia. Então eu estou no centro da vontade de Deus. E com isso, eu vou seguir em frente. E só de eu ter realmente, como diz os nossos sábios através do Talmud, só eu de ter realmente esse amor ardente por Deus, de querer ser, entre aspas, o sumo sacerdote, ele já me considera como tal. Então, eu vou seguir em frente. Eu não vou fazer a parte negativa, tola, imbecil de Korah, que queria usurpar a posição de Moshe e de Arão. E nisso entra a rebelião. Então, por isso, realmente nós temos sim o que aprender de forma positiva e de forma negativa na paraxá de Korah. Positivo, sabedoria. Negativo, tolice, imbecilidade. Deus deu ao ser humano
o poder da liberdade. Então, por isso, não aceite ninguém que queira tolher a sua liberdade. Quando você vê alguém por aí trazendo sobre você uma palavra de autoritarismo, uma palavra ditatorial, você tem que fazer, cuidado. Essa pessoa tem uma grande possibilidade de se tornar um ditador e de escravizar você. É isso que você está vendo no sistema aí fora. Tirando as tuas liberdades individuais, as suas liberdades civis, a sua liberdade de ir e vir, sendo que Deus não te proíbe disso. E quem é o homem para querer impor a você uma ditadura? Pense nisso. Depois, se você tomar uma decisão errada dentro desse aspecto, dentro do nível geopolítico, depois não adianta chorar o leite derramado. Você vai ter que sofrer as consequências da sua má decisão. Korah e os que estavam com ele, juntamente com as suas famílias, não tiveram tempo nem de chorar o leite derramado. A terra abriu a sua boca e os engoliu. Então, por isso, né, amados, nós temos que visualizar todas as coisas diante de nós, dentro do campo espiritual e dentro do nosso mundo físico, material. Não adianta você querer dizer, não estou nem aí com a política, por exemplo, né? Não quero saber disso, não me envolva com isso, cada um com a sua. Beleza. Aí vira aquilo que virou, né? Alguns países vizinhos nossos aqui, outros em outros lugares, onde as pessoas não têm liberdade de pensar, liberdade de olhar, liberdade de ouvir, liberdade de falar, liberdade de se expressar, liberdade de ir e vir. E depois come cachorro e gato, aí vai achar ruim do quê? Vai comer morcego, barata, rato. Aí depois vai reclamar do quê? Você se omitiu. Você não tomou do poder da liberdade que Deus lhe deu para agir com sabedoria e decidir com sabedoria. Tomou uma decisão de tolo, de imbecilidade? Chore as suas duras penas, porque será uma realidade. Os exemplos estão aí, biblicamente e no mundo físico, porque Deus quer que você seja inteligente. Então, na verdade, até na queda de Korah, nós podemos aprender lições positivas, ok? Então, a liberdade de escolha é para que nós possamos agir ou com sabedoria ou de forma tola. Deus basicamente nos concedeu o maior presente possível para nos empenharmos na busca pela santidade, entre aspas, de sermos um corregador, um sumo sacerdote. Esse presente que Deus nos deu é chamado de liberdade, livre-arbítrio. Se você não sabe usar isto, você é um tolo. Se você não sabe usar o seu livre-arbítrio para trazer o céu para a terra, para trazer a santidade para este mundo físico e materialista, para você trazer luz para vencer as trevas, então você é um tolo mesmo. Então aí, chore as suas duras penas. Ponto. Assim, da falha bem intencionada de Korah, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, a emular suas boas intenções. Você tem que saber purificar as boas intenções. A possibilidade de falha real que Korah sofreu significa que a liberdade de escolha está totalmente em nossas mãos e, consequentemente, o sucesso real é uma opção viável para cada um de nós. É a sua decisão.
que vai fazer com que o mundo seja melhor ou não. Entendeu? Então, cuidado, de fato, com esta realidade. Ok? Baruch Hashem. O Danilo da Silva, de Quixadá, Ceará, chegando por aí. O Antônio Márcio Braga Silva, né, o emissário de Miracema, Rio de Janeiro, né, interior do Rio de Janeiro, né, Baruch Hashem, a semente ou a centelha divina aí, né, que traz diariamente para os grupos Beneinor, né, a semente, a centelha divina, diariamente aí para as reflexões, para auxiliar os Beneinor, né, nos quadrantes do nosso país e fora do nosso país, ok? Baruch Hashem. Então, amados, a nossa primeira aliá, ela está no capítulo 16 de Números, e nós estamos hoje no verso 1 até o verso 13 da nossa paraxá semanal e a nossa primeira leitura, ok? Então, o verso 1 diz assim: Korah, filho de Itzhar, o filho de Kehat, que era filho de Levi. Portanto, Korah, ele era neto de Kehat e bisneto, né, de Levi. Então, vejam bem a raiz, como se diz, a genealogia de Korah. Então, ele era mesmo de primeiro grau, o parentesco com Moshe e Arão. Primo de primeiro grau, entendeu? Imaginem se não fosse de primeiro grau, então, né? Entendeu? Isso daí. Robson Lima, né, de Macatuba, a nossa região aqui de Marília, ou de Bauru. De vez em quando a gente dá umas viajadas aí, não esquenta não, viu, gente? Ok? Então vamos lá, né? Os pensamentos vai para 1000 lugares ao mesmo tempo, né? Então Korah, filho de Itzhar, o filho de Kehat, que era filho de Levi, ele discordou de Moshe, e aí eles se juntaram Datã e Avirã, os filhos de Eliav, e On, o filho de Pelet, descendentes de Reuven. Então nós temos aqui Datã, Avirã e On, né? São da descendência de Reuven, né? Eles confrontaram Moshe juntamente com 250 homens dentre os filhos de Israel, líderes da congregação, representantes da assembleia, homens de reputação. Eles se reuniram em torno de Moshe e Arão e disseram a eles: vocês se fizeram tão importantes, mas a congregação inteira é formada de testemunhas sagradas da revelação do Sinai, e Deus está com elas. Então, por que vocês se fizeram elite sobre a Assembleia de Deus ao apontar Arão como sacerdote? Quando Moshe escutou isso, ele caiu sobre sua face, ou seja, a face de Moshe, pum, né? É aquela expressão quando você recebe uma péssima notícia, então o seu semblante, ele descai, né? O seu semblante fica totalmente deturpado. Então o seu semblante se torna um semblante triste, um semblante de sofrimento. Foi isso que aconteceu com Moshe, quando ele escutou Korah e os seus seguidores falando desta forma. Naquele momento ele sentiu que realmente a situação ia ficar muito crítica. E eles estavam vindo de sequências, né? Miriam, os 10 espias, a praga que matou os 10 espias, né? Vem vindo de ações negativas, né? Com rebelião, e isso trouxe, rebelião é como pecado de feitiçaria, isso está conectado à idolatria. E nós vimos aí na paraxá da semana passada, a idolatria ela não está restrita, né, a ídolos de pedra e madeira, há outras formas de idolatria, a idolatria do ego, a idolatria do eu. E esse era o problema que estavam enfrentando aí todo esse tempo. Então, Moshe viu realmente que as coisas ali estavam indo para
beira do precipício. Continuando, o verso 5 diz, né? Então Moshe falou a Cora e todos os seus companheiros, dizendo: pela manhã Deus fará conhecido quem é seu para o serviço dos levitas e quem é sagrado para o sacerdócio. E ele os atrairá para perto dele. Ele atrairá aqueles que ele escolheu para perto dele. Cora e seu grupo, para tornarem a escolha de Deus conhecida, façam o seguinte: tomem para vocês incensários, coloque carvão em brasa neles e ofereça incenso neles amanhã diante de Deus. O que acontecerá é que o homem que Deus escolher viverá, pois ele é o sagrado, e os outros morrerão. Vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Então aqui, né, até o verso 7, nós temos a primeira parte, né, dessa rebelião de Cora. Do verso 8 até o verso 13, nós temos aí, né, uma tentativa de reconciliação de Moshe para com os rebeldes, né, que é uma sequência que nós vamos ver posteriormente. Nós vamos ficar mais aqui dentro desse princípio, a rebelião de Cora, para tirarmos aqui algumas lições dentro desse aspecto aqui. Primeiramente, nós vimos a identificação de Cora, primo de primeiro grau de Moshe, portanto, da tribo de Levi. Vimos aí exatamente Datã, Avirã e os filhos Iom, né? Que vem da descendência de Reuven, né? Então, o que nós temos aí para falar? Lembra quando nós mostramos aqui sobre a questão do acampamento do deserto? No centro do acampamento temos o Mexicã, e nos 4 lados, né, temos aí o acampamento das 12 tribos de Israel. E próximo ao Mexicã, o tabernáculo, nós temos a tribo de Levi sendo realmente dividida também nos 4 cantos, aliás, nos 4 lados, né, do Mexicã. Então nós temos o Mexicã no centro, só para recordar, o Mexicã no centro. Ao redor do Mexicã, a tribo de Levi é dividida pelos 4 lados do Mexicã. E ao derredor, então, do Mexicã e da tribo de Levi, então ao derredor nós temos os 4 lados também divididas pelas 12 tribos de Israel. Portanto, são 3 tribos de cada lado. E do lado sul do acampamento, nós temos o descendente de Quehat, onde nós encontramos quem? Cora. E ao derredor do Mexicã, ou seja, temos 3 tribos do lado sul. Então nós temos o Mexicã, do lado sul nós temos os descendentes de Quehat, que entre eles está Cora e os seus seguidores, né? Ali da sua descendência. E ao derredor nós temos o acampamento de Reuven, onde nós temos as 3 tribos, Reuven, Gad e Shimon, que são chamados, né, as tribos briguentas. Então, dentro desse aspecto, a influência de Cora veio para essas 3 tribos. E essas 3 tribos, vários homens foram influenciados de forma negativa por Cora. E aí que teve o problema, né? Exatamente do que? O problema da rebelião. Então, primeira coisa, focado a isso daí, certo? Segunda questão que nós precisamos ver aqui dentro desse aspecto é aquilo que a Torá oral traz e que os nossos sábios trazem através do Talmud, da Mishnah e Companhia Limitada, né? Esclarecendo para nós exatamente essa questão aqui sobre Cora. Então nós temos diante de nós realmente Cora
dá ouvidos à sua esposa. E nós temos aqui, realmente dentro desse aspecto, nós vamos ver aqui realmente o exemplo de duas esposas que trazem influência para os seus maridos. Então nós temos Korah, ele dá ouvidos à sua esposa para o seu desprazer e para a sua má sorte. E por quê? Porque ela não está dentro de Provérbios capítulo 31. Lembra que foi dito no dia de ontem sobre Provérbios capítulo 31, né? Ontem e anteontem? Eshet Hail, a mulher virtuosa, a mulher de Cora não era uma mulher virtuosa. E para o azar dele, ele deu ouvidos a ela. E nós temos uma outra esposa que age totalmente diferente da esposa de Cora, que os nossos sábios trazem para nós, através do Talmud e da Mishnah. É a esposa de On, filho de Pelet. Então, a esposa de Korah diz para ele, né, segundo os nossos sábios: Korah, o que você está fazendo? Você é melhor do que Moshe e Arão. Era você que deveria estar no lugar de Moshe, como o rei que lidera o povo. É você que deveria estar no lugar de Arão, como sumo sacerdote. Você é melhor do que eles. E como que você fica nessa situação aí, abaixo deles? Então, a mulher de Cora, ela vem com uma questão negativa. Então, ela usou do seu livre arbítrio, da sua liberdade, para tomar uma decisão de tolo. E Cora também usou da sua liberdade, do seu poder do livre arbítrio, e tomou uma decisão ouvindo a sua esposa de forma negativa e contra Moshe e Arão. Então ele tomou uma decisão também de tolice, né? Então, o que a mulher de Korah fez? Ela alimentou a inveja de Korah. E quando ela alimenta a inveja de Korah, ela está dando margem para uma rebelião. E o seu marido, Korah, abraça a causa negativa influenciada pela sua esposa. Então, nesse sentido aqui, nós vemos que, de fato, a inveja era o objeto da conversação entre Korah e sua esposa em casa, lá na sua tenda. Então aqui fica a pergunta para você, marido, você, esposa. Qual é o nível da sua conversação entre vocês em casa? Se ela tiver um cunho de inveja, cuidado, vocês estão na beira do abismo. Se vamos dizer, o marido chega em casa com uma conversa negativa, a esposa sábia que edifica o seu lar, a família, ela vai usar da sabedoria para falar com o seu marido: cuidado, esse caminho aí é muito perigoso. Mas ele não é só perigoso para você, marido. Ele é perigoso para mim, tua esposa. Ele é muito perigoso para os nossos filhos. Você quer o mal para você, para mim e para os seus filhos? Então a esposa, com a sua forma sábia e gentil, ela vai trazer o seu marido para a realidade e não para a ilusão. Para ele não continuar ludibriado pelo seu ego, pela sua própria idolatria. A egolatria,
a idolatria do seu ego, do seu eu. Mas a esposa de Korah, ela não fez isso. Ela alimentou a inveja. Ela alimentou a rebelião de Korah. Somou-se com ele, porque ela também influenciou as esposas dos outros para ficar instigando seus maridos a se rebelar contra Moshe. Então nós vemos aí realmente essa questão da mulher a mulher de Korah, cada vez mais instigando ele. Veja aí, olha bem o que diz, né, a conversação dos dois em casa, a conversação negativa. Então, Korah dizia: o meu avô Kehat tinha 4 filhos, Amiram, Itzhar, Hebron e Uziel. Os 2 filhos de Amiram, Moshe e Arão, tornaram-se respectivamente rei e sumo sacerdote. O neto de Amiram, Elazar, virou Kohen, enquanto eu, não. Apesar de eu ser pelo menos igual a ele, né? Korah, ele inclusive calculou o valor numérico do nome dele com o nome de Elazar. O valor numérico dos 2 nomes dá exatamente igual, 308. Então, por isso, né, os nossos sábios falam através do Talmud, da Mishnah, que Korah calculou inclusive o valor numérico do nome dos 2. Então, Korah disse, pelo menos, no mínimo, ele quis dizer, o nosso valor numérico é o mesmo, então, portanto, eu sou igual. Mas ele pensava mais alto. Então, por que Elazar foi feito Kohen e eu não? Não acredito que Deus ordenou Moshe para distribuir cargos só ali com eles. Então, Moshe, ele está fazendo a panelinha dele. Então é só vocês, a elite, só vocês que são os bambambam. Então, mais uma vez, né, a rebelião mostrou a cegueira espiritual. Porque todas as coisas diante do povo, Moisés nunca tomou uma decisão isolada. Ele nunca tomou uma decisão sozinho. Ele sempre mostrou para o povo: vou ver o que Deus tem para dizer sobre isso ou aquilo. E quando ele retorna, ele disse: Deus escolheu Arão para ser o Kohen Gadol e os seus filhos para serem os Kohanim e a sua descendência. Então, ficou público, transparente, que Moshe não tinha tomado decisão pessoal, individual. Ele consultou Deus e Deus orientou ele. E Deus, em outras oportunidades, confirmou realmente esta questão. Então, quando a pessoa toma uma atitude de tolice, e quando dentro da sua família há uma conversação muito negativa, alimentando inveja e rebelião, as pessoas se tornam tolas no pensamento, ou seja, elas ficam realmente ignorantes. São ignorantes no pensamento. Você mostra para a pessoa que pau é pau e pedra é pedra, não aceitam. Você mostra para as pessoas que a verdade é verdade e mentira é mentira, não aceitam. Eles creem na mentira como verdade e na verdade como mentira. E não tem como tirar isso delas. Por quê? Porque a sua rebelião é muito forte. A sua lavagem cerebral é muito forte. Então esse é o perigo aí. Então, dessa forma aí, era a conversa entre ele e a sua esposa. E isso daí foi tornando cada vez mais, sem sombra de dúvidas, algo intrigante, né? E, né, segundo os sábios, né, a gota do copo, né, para transbordar foi que num determinado dia, Korah voltando, né, da casa de estudos, onde Moshe trazia os estudos, então a esposa de Korah perguntou para ele: que lei Moshe te ensinou hoje na casa de estudos? Então Korah respondeu: ele nos ensinou as leis de tzitzit, as franjas, das quais
uma tem que ser da cor turquesa. Então a esposa de Cora respondeu: e o que significa turquesa? E ele disse: Moshe disse que, além dos fios as nossas roupas de 4 cantos, uma dessas deve ser de lã azul, tingido com o sangue de uma criatura chamada Rilazon, que traz a cor turquesa. Então a esposa de Cora disse: está vendo? Que leis tolas ele ensina? Por que você não pode ter um fio turquesa atado à sua roupa? Posso lhe fazer uma roupa completamente na cor turquesa. Você não precisa de Moshe para ter o seu fio azul turquesa nas suas vestimentas. Então, isto suscitou em Korah uma ideia como rebelar-se contra Deus. As palavras negativas, as palavras destrutivas, elas sempre têm a conotação de rebelião contra alguém. E quando entra no aspecto da palavra divina, dos 5 primeiros livros da Bíblia, já nos orienta a respeito desta realidade. O quanto nós precisamos tomar cuidado com palavras negativas que se opõem à palavra divina, que se opõem ao estudo da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia e dos seus mandamentos. Então, por isso, todo o nosso conhecimento, ela precisa estar fundamentada nos 5 primeiros livros da Bíblia. É a estrutura, é a base, é o alicerce para tudo que existe no universo. Sem os 5 primeiros livros da Bíblia, não existiria absolutamente nada. Nada. Você não existiria. Nós não existiríamos. Simplesmente assim. Por isso, o fundamento de todas as coisas é para a sua real existência. Sem o fundamento real, não existe. Por isso, de fato, quando a expressão diz Deus é tudo e tudo é Deus, é este fundamento. Então, por isso, somente Deus é o nosso Criador, somente Deus é o soberano, somente Deus é o caminho, somente Deus é o Salvador. Como está muito bem fundamentado a palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 43 é o exemplo disso, lá nos versos 9 a 11. Diz Deus: fora de mim não há Deus e Salvador. Ponto. Então, é exatamente isso. Não podemos fugir aos fundamentos. Sem os alicerces, nós estamos perdidos. E Korah estava aqui, falando palavras negativas junto com a sua esposa. Uma mulher não sábia, uma mulher tola que destrói a sua casa, a sua família. E aqui nós temos também uma outra prática que mostra a rebelião de certos segmentos religiosos, quando colocam, sem serem judeus, e ainda se fantasiam de judeus, e colocam um fio azul no talite. Estão à semelhança da mulher de Korah e Korah, numa rebelião contra Deus, quando a mulher de Korah diz: você não precisa de Moshe, não precisa desse fio azul turquesa, deste animal, em que Moshe disse para você, Rilazon, eu posso fazer para você uma vestimenta, não somente um fio na cor turquesa, mas eu posso fazer para você uma vestimenta completamente na cor turquesa. É o que nós vemos por aí. O povo judeu, que somente eles realmente têm o dever de usar o talit, o manto de oração,
o talit gadol, o manto de oração, e o talit katan, o pequeno talit, que vai debaixo das suas vestes e que tem os fios brancos sem o fio turquesa. Por quê? Porque esse animal, ele está extinto há muito tempo. E a orientação divina era colocar o fio azul turquesa tingido com o sangue deste animal. Mas aí a mulher de Cora diz, eu posso fazer para você. Você não precisa nem de Moshe e nem do sangue do animal Hilazon para tingir o fio de azul turquesa. E os filhos da mulher de Korah e de Korah estão espalhados aí por vários lugares, colocando-se acima de Moshe e Arão, colocando-se acima do povo judeu. Nós sabemos a verdade. Por isso que nós temos o fio azul no nosso talit. Mesmo não sendo judeu. Nós somos descendentes de Korah e a sua mulher. Sabemos mais do que Moshe e Arão. E aí entram pelo caminho dos tolos, entram pelo caminho dos imbecis e afrontam a Deus. Afrontam Moshe e Arão. Vai dar certo isso? Não dá. Não deu lá atrás, por que vai dar certo agora? Entendeu? Então é por isso, amados, que o estudo da Torá é a base, o fundamento para conhecer os mandamentos e obedecê-los adequadamente. Fora o fundamento, é só rebelião. E aí não dá certo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do ponto positivo? De quem? Da mulher de On. A mulher de On, ela também conversava com seu esposo. Ela também conversava, eles também conversavam. E On levava para junto da sua esposa o que estava acontecendo. Mulher, hoje nós tivemos uma reunião lá, Cora liderando-nos. E Cora disse que Moshe está por fora. Arão, não tem nada. Cora é maior do que eles. E a mulher de Cora ainda falou que pode fazer para nós o fio azul turquesa, sem precisar de Moshe, sem precisar do animal Hilazon, que ela mesma faz. Cora, batata, positivo. Ele e a mulher dele é coisa fenomenal. A mulher de On escutou, filtrou. Então ela pegou e disse para ele, On, fala para mim uma coisa aqui. Que vantagem você vai levar nessa rebelião de Cora contra Moshe e Arão? Qual é a vantagem? On ficou com aquela cara de bobo. On ficou com aquela cara de barata tonta. Disse a mulher de On, né? Falei, então você não vai ter vantagem nenhuma. Você só vai alimentar a ambição de Korah. E você não vai levar vantagem nenhuma. Parou para pensar nisso, On? Então vamos lá, On. Vamos conversar mais um pouco. A conversa está boa. Mas On queria conversar mais? Não, para com isso. Quando a mulher se torna mais sábia do que o homem, o marido, e a primeira coisa que ele procura é uma desculpa para cair fora, né? Esse diálogo está muito enfadonho. Mas a esposa de On falou, não, fica aqui, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar nós dois aqui. Você sabe que essa atitude sua, ela vai influenciar a sua vida, a minha vida, os nossos filhos, os nossos netos. Então não é nem por você nem por mim. Vamos pensar nos nossos filhos e nos nossos netos. O que é bom para eles. Qual é a vantagem que você vai levar? Nenhuma. Beleza, então nós já achamos uma questão aí. Quem vai levar a vantagem? Caso Korah vença esta rebelião contra Moshe e Arão.
A Cora vai ser ao mesmo tempo o líder, o rei, e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Beleza, então você vai ajudar na ambição dele, ele que vai levar vantagem. Ok, vamos lá, vamos em frente, a conversa está ficando boa. Então aí, a mulher de On diz para ele, e outra coisa, On, quem foi mesmo que escolheu Arão e Moshe? Qual foi o homem que escolheu Moshe e Arão para ser a liderança sobre o povo? Mais uma vez, On ficou com aquela cara de tacho, né? O duro que essa mulher só está falando verdade, meu Deus do céu. E aí, como que fica isso? Então já temos a resposta. Quem escolheu Moshe e Arão foi Deus. Quem é Deus, On? Foi aquele que levou 10 pragas ao povo egito para libertar o nosso povo? Deus foi aquele que enviou aquele personagem que nós chamamos de Moshe, e ele chegou e disse, Deus lembrou de nós para nos livrar do jugo da escravidão e nos levar para a terra prometida. Não foi esse o homem que Deus escolheu para levar a mensagem para nós, homem? E ele usou este homem para chegar até aqui? Lembra do que Miriam comentou a respeito de Moshe? E ela foi cometida de Tsaraate? Lembra o que aconteceu com os 10 espias que falaram mal da terra e não prevaleceram contra Moshe? Então agora nós identificamos, homem, que Deus está com eles, com Moshe e Arão. Nós vamos nos rebelar contra Deus? Aí, On deu aquela velha desculpa do companheiro. Então On disse, mas agora é muito tarde para eu desvencilhar de Korah. Mais tarde nós teremos uma reunião e nós vamos realmente decidir e vamos partir para afrontar Moshe e Arão. Então a esposa de On disse para ele, esse é o problema, On? Para você se desvencilhar de Korah? Deixa comigo, On. Eu sei como fazer. Este, Rael, mulher valorosa. Quem a encontra, encontrou o maior dos tesouros. E On, então disse, beleza, você sabe o que fazer? Então tá bom. Vou tirar uma sonequinha, né, antes do almoço, e depois a gente vê o que vai fazer. Ela falou, tranquilo, pode ficar sossegado, vou preparar o almoço para você. Então ela preparou aquele delicioso e suculento almoço, muito regado a muita comida boa e a muito vinho, muito vinho. E ela serviu um delicioso almoço para On, filho de Pelet, e ele comeu, e bebeu, e bebeu, e bebeu. Ela não deixava o copo dele vazio, até que terminou o almoço. Para onde que você vai mesmo agora, On? Parece que você tem uma reunião para ir, né? Eu tenho, mas é mais tarde. Eu vou tirar um cochilo porque não estou aguentando. Estou muito zonzo. Eu preciso tirar um cochilo, senão não vou conseguir dar um passo. Tranquilo, meu amor. A cama está lá prontinha para você, fofinha, deliciosa. Vai lá curtir uma sonequinha. E ele foi. E apagou-se. Mas aí tinha um outro detalhe que a mulher de On, ela previu. Assim que começar a reunião e On não estiver lá, então Korah vai enviar alguns deles lá para vir buscar On. Então o que ela fez? On já estava roncando, apagadão.
Então ela foi à entrada da sua tenda e ela descobriu os seus cabelos, tirou a sua cobertura, o seu véu, deixou os seus cabelos expostos e ali ficou. Não demorou muito, os enviados de Cora vieram. Quando eles viram a mulher de On com a cabeça descoberta, os cabelos à mostras, eles imediatamente abaixaram a cabeça, viraram as costas e voltaram para a reunião de Cora. Cadê On? Eles falaram, On não vai vir não. E a mulher dele está lá na porta da tenda, lá com a cabeça descoberta lá. Deus nos livre de conversar com ela e entrar na tenda deles. Ela está com os cabelos à mostras. Então, Cora, então vamos começar a nossa reunião. Ou seja, toda mulher judia, religiosa, ela cobre a sua cabeça, os seus cabelos. Os seus cabelos são somente para o seu marido ver. Por isso que a mulher de On foi à porta da tenda e descobriu os seus cabelos. E quando eles chegaram, viram isso, porque é uma desonra. Um homem que não é o marido da mulher judia, ela estar com os cabelos à mostras e chegar para ela e conversar com ela ou fazer qualquer pergunta. Então eles viraram as costas e foram embora. Quando eles foram embora, ela esperou um pouquinho, não voltaram. Ela voltou a cobrir os seus cabelos e ficou dentro de casa, esperando On acordar. E aí, a sequência nós veremos na continuidade dos dias o que aconteceu. Entendeu? Então, amados, nós temos aí duas mulheres, duas influências. Temos aí duas mulheres, duas conselheiras. A sábia e a tola. A inteligente e a imbecil. Qual é o nível da sua esposa? Mulher, qual é o teu nível espiritual? Que as nossas Batinor sejam cada dia mais sábias, com verdadeiro amor ardente, maduro e equilibrado pelo nosso Deus. Estudos da Torá, mais mandamentos, um alimenta o outro, para agirmos de forma correta. Lembrando-se sempre que Levítico 19:18 é o tema central da nossa existência. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Até amanhã. Shalom, shalom.